Agora a gente vai dividir outra história com vocês, do jornalista e escritor português Hugo Gonçalves. Ele publicou agora em julho um livro sobre a infância e o luto mais de 30 anos depois da morte da mãe. Ela tratava um câncer, morreu quando ele tinha 8 anos de idade. No livro Mãe, ele relembra os momentos ao lado dela e conta como esse episódio marcou a vida dele. Ele procurou pessoas, lugares, foi resgatando aquilo que ele tinha esquecido com o tempo, ou até o que ele nunca soube antes sobre a mãe. Esse livro foi finalista dos prêmios Pen Club e Fernando Namora. E olha só, o Hugo conversou com a gente, com a nossa produção. Ele conta então por que decidiu registrar nesse livro essa vivência tão dolorosa. Olha só. Como tal, o livro não é um evento mágico que soluciona tudo, não foi uma espécie de epifania, mas é resultado de uma viagem longa, que não tem fim, porque o luto, de certa maneira, e foi isso que eu percebi, exige tempo, exige que nós fiquemos. E hoje, mais do que nunca, com a velocidade da vida, o luto está em contramão em relação à velocidade com que vivemos. O luto exige o tempo do pão e do vinho, que são as coisas que não podem ser apressadas. É preciso tempo para fermentar o pão, é preciso tempo para que o vinho amadureça, e como tal, eu precisei desse tempo para conseguir chegar à maturidade, e resultado também de muitas reflexões, de muitos anos de psicoterapia, de forma a estar preparado para escrever o livro. Durante esta pandemia, eu perdi o meu pai. E perdi o meu pai para o coronavírus, apesar de que ele estava doente com outra condição, ao mesmo tempo que sabia, já há 3 meses, que eu ia ser pai. E esta confluência de mais uma morte, mas também da chegada de mais uma vida, foi um momento particular, paradoxal, estranho, mas o facto de eu ter conseguido conciliar a perda da minha mãe, de certa maneira, conhecer o luto, ajudou-me também a lidar com a morte do meu pai. E no mundo em que vivemos parece que há uma ditadura da felicidade. Basta abrir uma rede social para perceber que as pessoas sentem a necessidade de mostrarem que estão muito bem na vida. E aceitar essa tristeza, aceitar que a perda é algo que faz parte da experiência de estar vivo, é de certa maneira uma forma de libertação. Sabe que ouvindo o Hugo falar, ele fala sobre essa ditadura da felicidade, você abre a sua rede social e ali tá todo mundo feliz. Eu lembro que no dia que eu perdi meu pai, eu saí do hospital que ele tava e eu olhei pra rua e falei, como assim? As pessoas estão levando a vida delas. Como assim o mundo não parou? É muito esquisito isso, porque para você aquela dor ela é tão imensa, tão gigante, que é muito difícil você entender que o mundo continua. E agora, mais de 3 meses depois, eu estou começando a entender que a vida continua e ele fala sobre aceitar que a perda é uma coisa inevitável. Então isso ajuda muito, né, Carnal? Eu acho que essa sensação que você descreve, Mário, muita gente descreve, quando a gente percebe que chorou um rio de lágrimas, mas que existem oceanos maiores que o nosso rio, que a nossa existência. Os gregos clássicos diziam que a paz é quando os filhos enterram os pais e a guerra é quando os pais enterram os filhos. A Neide falando como ela ressignificou o rio de lágrimas dela. O Hugo falando como ele ressignificou a perda da mãe na infância e a perda recente do pai. A Gabriela citou o Viktor Frankl, que passou pelo horror do Holocausto e se tornou um produtor de uma teoria profundamente otimista do ser humano. E essa parece ser a chave. Não evite a dor. A dimensão trágica faz parte da vida. A felicidade tóxica, a positividade tóxica denunciada por filósofos contemporâneos é um erro, mas não fique narcisicamente ao redor da sua dor para sempre. Porque há mais dores no mundo, maiores e menores do que a sua, mas ao mesmo tempo a vida continua, inclusive para quem ficou. Perdoe-se por ter ficado e leve a vida adiante, com a sua dor, senão ela nunca passará. O luto não vivido volta com máscaras de recalque. Então viva o luto, chore o que for possível chorar, mas entenda que a vida passa e você continua e tem sentido, para que essa dimensão trágica lhe dê mais intensidade para aquilo que você vai fazer na vida. Você sabe que eu, por exemplo,
vivendo o luto do meu pai, já ouvi algumas pessoas às vezes dizendo assim, mas você tá tão bem? E aí eu falo, gente, a dor, ela tá aqui, 24 horas por dia. A questão é que eu escolho levantar e lidar com essa dor seguindo a minha vida. Então, não é que a dor não tá aqui, a dor tá, mas a gente escolhe o que fazer com ela. E mesmo se ela não estivesse, Sim. da forma como as pessoas esperam. O fato de você sentir que, de alguma maneira, você tem que se justificar a partir do julgamento das pessoas sobre uma vivência de dor que é sua, que é particular, tá errado. A gente precisa aprender a conviver com outras pessoas e compreender que as pessoas são diferentes. E diferentes, inclusive, na forma de sentir dor e de lidar com o próprio luto. Porque senão o que a gente faz é impor mais sofrimento. Você se preocupar com o que as pessoas podem imaginar sobre a forma como você está vivenciando um dos períodos mais difíceis da sua vida é cruel. A gente precisa poder, dando liberdade para as pessoas sentirem da forma como elas sentem, que nos nossos momentos de dor a gente vai conseguir um mundo que nos dá liberdade para sentir do jeito que a gente sente. Então, assim, vou dizer para você, espero que essa dor que está dentro de você saia de dentro de você o mais breve possível. Que ela fique ali como um cisco e que você tenha uma existência plena e completa sem precisar dizer em nenhum momento que você sofre para que as pessoas achem que você é uma pessoa digna de... Enfim, fiquei muito... Não porque pode... Eu te contei isso, né, uma vez. Porque a gente se culpa, né? Você fala, não nossa, pode, eu deveria estar gente. sofrendo. Claro, eu tô sofrendo, mas é isso, a gente não precisa ficar justificando para todo mundo.